Meus queridos irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Nós estamos aqui para mais uma aula de bibliologia. Hoje nós iremos fazer uma revisão de toda a matéria, porque nós chegamos no final da nossa apostila e agora nós vamos fazer uma revisão aqui, revisão geral de toda a matéria de bibliologia, para nós prepararmos para a avaliação. As provas serão ainda este mês. Então, nós vamos começar pela página 1. Vamos começar pela introdução. Muito bem. Vamos primeiro aqui, nessa introdução, nós vamos definir o que é bibliologia. Sabemos que bibliologia é a história das Sagradas Escrituras. A definição de bibliologia é o estudo sobre a palavra de Deus, e também é conhecida como isagoge, no termo grego da palavra, o termo grego, que significa conduzir para dentro. Então, conduzir para dentro, e tem como objetivo introduzir o estudante nos mistérios revelados pelo Senhor Deus através das Sagradas Escrituras. Dessa forma, bibliologia é o estudo dos assuntos inerentes à Bíblia. Então, o que é bibliologia mesmo? É o estudo sobre a palavra de Deus. Estudo sobre a palavra de Deus. Ao mesmo tempo, também, se quiser, pode ser a história das Sagradas Escrituras. Isto é bibliologia, que é conhecida no grego como isagoge, que quer dizer conduzir para dentro. Conduzir para dentro. Muito bem. Vamos mais um pouco aí embaixo, no mesmo parágrafo. Um dos pontos mais importantes da bibliologia é o estudo do milagre bíblico, ou seja, a forma impressionante com que os textos foram escritos, preservados e traduzidos até aos tempos atuais. É isso que nos chama muita atenção. É esse milagre, foi um milagre, né? Esse estudo aí, porque foi reservado, foi preservado com certeza por Deus, para não acabar, para chegar até a nós. Foi conservado e nós hoje temos acesso à Bíblia Sagrada, né? Muito bem. Vamos lá no terceiro parágrafo aqui mesmo, nesta página de número 1. Terceiro parágrafo, na parte B, lá embaixo. A Bíblia é o livro que deve ser lido com reverência, em oração, para que o Espírito Santo, que é o seu maior intérprete, possa atuar
sobre cada um, nos dando a exata dimensão da vontade de Deus. Muito bem. Então, quem é o intérprete da Bíblia Sagrada? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o intérprete da Bíblia Sagrada. Passando para a página de número 2. O tema central da Bíblia. Então, o tema central da Bíblia é a redenção. A redenção é o tema central da Bíblia. E o seu personagem principal é Jesus Cristo. O tema principal da Bíblia é redenção. E o seu personagem principal é Jesus Cristo. Ele é a própria redenção. Considerando a redenção, aí mesmo nesse texto, considerando a redenção como tema central da Bíblia e Jesus como o personagem principal da Bíblia, podemos dividir os 66 livros em 4 grandes grupos. Então, os 66 livros da Bíblia nós podemos dividir em 4 grandes grupos. O primeiro grupo, letra A, preparação. O primeiro grupo se chama preparação. Que grupo é este? É todo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é uma preparação, a preparação da Bíblia, tá? Número 2, segundo grupo, manifestação. Qual é a parte que tem a manifestação? Os evangelhos. Então, olha como que encaixa. Enquanto o Antigo Testamento ele é preparação para quê? Para a manifestação de Jesus Cristo. Ele é a preparação. O Antigo Testamento foi preparando o povo, foi preparando dentro das dispensações, foi preparando para a vinda do Cristo. E o Cristo é manifestado agora nos evangelhos. Então, manifestação, número 2, evangelhos. Número 3, o terceiro grupo, explanação. Aí vem agora a explanação. São todas as epístolas de Paulo, de João, de Pedro, Tiago, Hebreus, e assim sucessivamente. É a explanação. E por último, em quarto lugar, vem a consumação, porque vem o livro de Apocalipse fechando tudo. Aí nós temos a Bíblia Sagrada dividida em 4 grupos. Amém? A importância, vamos falar sobre a importância das Escrituras. A importância das Escrituras. A Bíblia é o único livro na história que a humanidade, que revela para a humanidade a pessoa de Deus. A Bíblia é o único livro na história da humanidade que revela a Deus, ou ainda que é a palavra do próprio Deus. Não existe nenhum outro livro na terra que revela a própria palavra de Deus. Só a Bíblia. Só através da Bíblia nós passamos a adquirir o conhecimento
Deus. Passar a conhecer a Deus, nós temos que ler a Bíblia Sagrada, o único livro que revela sobre a pessoa de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e muito mais, etc, etc. Amém? Vamos passar de página. Vamos para a página de número 3. Como devemos estudar a Bíblia? Como devemos estudar a Bíblia? Primeiro, letra A. Nós devemos estudar a Bíblia, primeiro, conhecendo o seu autor. Quem é o autor da Bíblia? Jesus Cristo, né? Conhecendo o seu autor, que é Deus, né? O seu autor. A Bíblia é o único livro cujo autor está presente quando alguém o está lendo. Ninguém explica melhor um livro do que o seu próprio autor. Conhecendo e amando o autor da Bíblia, fica mais fácil compreender a sua vontade. Então Deus, Ele é o autor da Bíblia, e toda hora que nós pegamos na Bíblia para ler, este autor está presente juntinho conosco. Letra B. Devemos ler, estudar a Bíblia diariamente. Estudar a Bíblia eu vou fazer uma comparação, que é a mesma coisa de fazer academia. Ninguém entra na academia e ganha massa muscular de um dia para o outro. Ele vai ter que ficar tempo, ó, né? E quando ele parar de fazer, com certeza aquela massa que ele ganhou vai murchar tudo. E vai ficar uma coisa horrível. Viu? Assim é quem estuda a Bíblia. Nós nunca podemos parar de estudar a Bíblia. Quando nós parar de estudar a Bíblia, nós também vamos ficar igualzinho àquele que fez academia, ficou musculoso e depois parou de fazer, e aí foi perdendo tudo aquilo que ele ganhou. Quanto mais nós estudamos a Bíblia, mais nova as palavras vai ficando para nós. Então, diariamente, como também se fosse um alimento, como se fosse, não, a Bíblia é um alimento, ela é um alimento espiritual. A Bíblia só surte efeito se forem degustadas diariamente, como nossas principais refeições. Caso isso não aconteça, o crente será alvo da destruição espiritual. É o que eu acabei falando aqui, né? Tem os versículos que nós não vamos, hoje nós vamos ler versículo nenhum, que nós estamos fazendo uma recapitulagem de toda a apostila, né? Para nós entrar fazendo a nossa prova. E letra C. Devemos estudar a Bíblia com reverência. Não é estudar como nós lemos no jornal, ou como nós lemos uma revista Veja, ou assim sucessivamente. Não, é estudar a Bíblia com reverência, sabendo que ela é a palavra de Deus. A maneira como lemos a Bíblia é importante para determinar o aproveitamento desta leitura. É importante observar o seguinte: número 1, estudar a Bíblia como a palavra de Deus e não como um livro qualquer. Número 2, estudar a Bíblia em atitude de oração, com o coração voltado para Deus. Número 3,
Estudar em atitude de humildade, quer dizer, a atitude de humildade é deixar que ela seja aplicada em nós. Então vamos estudar a Bíblia e vamos pensar assim, em que esta palavra pode ser aplicada em mim. Não é estudar para aplicar nos outros, não, é estudar para aplicar na gente mesmo. Com certeza depois o Espírito Santo nos usará para aplicar ela aos outros também. Número 4, estudar a Bíblia, estudando, crendo em seu ensino, crendo no seu ensino. Letra D, devemos estudar a Bíblia com oração. A melhor leitura bíblica é aquela feita vagarosamente, com meditação e exemplos. Há exemplo dos servos de Deus no passado. Tem os versículos bíblicos aí, né, que estudaram a Bíblia. A meditação aprofunda a compreensão. Quando nós estudamos meditando, então nós vamos ter uma profunda meditação. E letra E, devemos estudar a Bíblia completamente. Às vezes a pessoa vai estudar a Bíblia e quando chega naquela parte das gerações, e fulano gerou Beltrano, e Beltrano gerou Cicrano, e Cicrano gerou Beltrano, e a gente fala assim, isso aqui eu vou pular. Não pula não, lê, porque ali também é a palavra de Deus. Amém? Então, isso é muito importante, viu? Então, essa parte é muito importante. Se você não ler as gerações, você não vai saber como é que Jesus veio, né? Inclusive a Bíblia fala de duas árvores genealógicas de Jesus. Fala uma da parte de José e uma da parte de Maria. Então isso é muito importante, tá bom? Então vamos lá, completamente. Existem textos bíblicos que não recebem a devida atenção dos seus leitores, como é esse que eu falei aí, né? Muito bem. Ler a Bíblia toda, devemos ler a Bíblia toda, em atitude de oração e meditação, ajuda a compreender melhor sua mensagem. Sendo a palavra de Deus, a Bíblia é infinita em sua mensagem, mas nem por isso devemos desistir de estudar, sempre buscando mais. O Espírito Santo nos ajuda nesta caminhada de compreensão da vontade de Deus. Amém? Vamos para a página 5, já estamos no capítulo 2. A Bíblia, o livro sagrado. A Bíblia, o livro sagrado. Não encontramos no vocábulo Bíblia, no texto das Escrituras Sagradas. Esse nome provém do grego, tendo como origem o termo papiro. Guarda essa palavra aí, papiro. A forma de escritura mais disseminada na antiguidade era com o uso do papiro. Por sua vez, os gregos chamavam o papiro de biblos, que é um rolo de papiro que era um biblion. E vários destes eram uma Bíblia. Vários rolos destes formavam uma Bíblia. Um rolo era biblion
e vários rolos desses eram Bíblia, ou também pode ser chamado de livro. A palavra Bíblia significa assim: livros pequenos, ou coleção de livros pequenos. Grande parte dos escritos sagrados na sinagoga eram escritas em papiro. Segundo parágrafo aí, na segunda linha, o centro da indústria de papiro era o Egito, onde teve início a sua atualização. Antes do surgimento dos equipamentos gráficos, os livros eram escritos à mão, em forma de rolos, em materiais como o papiro ou pergaminho. O papiro era uma planta que crescia junto aos rios, quer dizer, era um junco. O papiro era um junco. O que é junco? É uma planta que dá na água. Então o papiro era uma planta que crescia junto aos rios. A entrecasca depois beneficiada formava rolos de grande extensão, permitindo a escrita. Amém? Tudo bem até aí? Amém. Falamos sobre o papiro, né? Então vamos falar agora sobre o pergaminho. O pergaminho é o outro material usado para escrever os manuscritos bíblicos. Nós estamos aqui já no terceiro parágrafo. O pergaminho foi o outro material usado para escrever os manuscritos bíblicos. Esse nome está relacionado com Pérgamo, cidade de Pérgamo, cidade que foi famosa pela fabricação de pergaminhos, cuja a matéria-prima era de peles de animais, sendo material bem mais durável e resistente que o papiro para a escrita. Então, vemos que o pergaminho também era um outro material que foi usado para escrever os manuscritos bíblicos. E o pergaminho, ele era feito de pele de animais caprinos. O que é caprinos? É ovelha, cordeiro, entendeu? Era com pele desses animais aí, pele de ovelha, pele de cordeiro. Era então escrito os pergaminhos. O pergaminho é um material de uso mais recente, aplicado a partir do Novo Testamento. Mais recentemente, no final da Idade Média, foi inventada a imprensa. O primeiro livro impresso na Bíblia, o primeiro livro impresso foi a Bíblia. O primeiro livro impresso no mundo foi a Bíblia Sagrada. Ela foi impressa em 1452 em alemão. A partir de então, a difusão dos ensinos bíblicos tornou-se mais rápido e eficiente. Hoje a Bíblia é divulgada de diversas formas, inclusive por meio de gravações, áudio, vídeos, programas de computador.
internet e outros meios. Amém? Tudo bem até aí? Vamos passar a página para a página de número 6. Vamos falar sobre a estrutura da Bíblia Sagrada. A estrutura da Bíblia. A Bíblia divide-se em duas partes principais: o Antigo e o Novo Testamento, tendo ao todo 66 livros, sendo 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Esses livros foram escritos no período de 16 séculos e tiveram cerca de 40 escritores. Então, a Bíblia foi levada 1.600 anos para ser escrita completamente. 1.600 anos, que dá 16 séculos, e ela foi escrita por 40 escritores. Vamos pegar mais um pouquinho mais lá embaixo, no mesmo texto aí, onde está escrito aí, testamento. Vamos ver o que é a palavra testamento. Testamento vem do grego diatek, e significa aliança ou concerto. Hoje, testamento é um documento que contém a vontade de uma pessoa quando há distribuição de seus bens após a morte. Essa duplicidade de sentido ensina que a morte do testador, Jesus Cristo, a morte do testador, que é Cristo, ratificou ou selou a nova aliança, o que nos garante toda a sua herança. Vai estar lá em Hebreus 9, 15 a 17, não precisa de ler. O termo Antigo Testamento foi usado pela primeira vez por Tertuliano e Orígenes. Amém? As paradas são proposital para dar tempo dos irmãos fazer as anotações, tá bom? Vamos falar um pouco sobre o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, gravem isso, nós vamos falar isso várias vezes aqui, foi escrito em hebraico. Pode escrever na apostila aí. Foi escrito em hebraico. A expressão Antigo Testamento surgiu no 2º século depois de Cristo, tendo sido divulgada dessa forma pelos chamados pais latinos da igreja, quando procuravam diferenciar as escrituras hebraicas, os textos sagrados dos judeus, que até aquela época eram denominadas simplesmente de escrituras. Então quer dizer, as escrituras hebraicas eram os textos sagrados que os judeus, dos judeus, que até aquela época eram denominadas simplesmente de escrituras. Terceiro parágrafo aí. Por sua vez, os judeus não denominam suas escrituras de Antigo Testamento. Os judeus não chamam
a Bíblia deles lá, que é diferente da nossa, tá? De Antigo Testamento, porque os judeus não tem na Bíblia deles, não tem o Novo Testamento, só tem o Antigo. Por quê? Porque eles não creem que Jesus veio ao mundo e morreu na cruz. Então eles só têm lá o Antigo Testamento. E eles não divulgam, eles não conheceram a Jesus Cristo, né? Até mesmo porque eles não conheceram a Jesus Cristo. Vou repetir. Por sua vez, os judeus não denominam suas escrituras de Antigo Testamento, até mesmo porque, se assim o fizesse, estaria reconhecendo a Jesus como o Cristo. Eles chamam o Antigo Testamento de Tanakh, palavra formada por iniciais de Torá, que quer dizer lei. Então eles chamam o Antigo Testamento de Torá, que quer dizer lei. Também Neviim, que são os livros profetas, e Ketuvim, escritos, que é um conjunto dos escritos sagrados. Esta forma de denominar o Antigo Testamento foi utilizada por Jesus em Lucas 24:44. Vamos saltar um parágrafo, pegar o outro aqui, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi produzido num ambiente histórico e cultural do Egito, da Mesopotâmia e nas nações historicamente relacionadas com essas terras, e escritos originalmente em hebraico, com alguns trechos em aramaico e em persa. Divide-se basicamente em 4 grupos. Guardem isso. Divide-se basicamente em 4 grupos de livros, que é lei, história, poesia e profecia. Então vamos aí, primeira divisão, a lei. Quais são a lei? São os 5 livros de Moisés, que é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, que é mais conhecido como Pentateuco. Então, como é que chama os 5 livros de Moisés? Pentateuco. Esses livros tratam da origem de todas as coisas, da lei e do estabelecimento da nação israelita. Segunda divisão, história. Então, os livros históricos da Bíblia são 12 livros, que é de Josué a Ester. De Josué a Ester. Ocupam-se da história de Israel. Vamos ver aqui, ó. De Josué a Ester, ocupam-se, está contido neles, a história de Israel
em seus diversos períodos, principalmente a teocracia, porque a teocracia significa que governo de Deus sobre os juízes. Quando Deus levantava juízes sobre a terra, então a lei ali era teocrática, que a palavra teo aqui é Deus, crática é domínio. Então os juízes, eles julgavam segundo a teocracia, que é domínio de Deus, a vontade de Deus. E depois vem a monarquia, que é governo de um único rei sobre Saul e Salomão. Divisão dos reinos de página 7. Divisão dos reinos de Judá e Israel, sendo Israel levado cativo para a Assíria e Judá para a Babilônia. Olha, vendo que o reino divide aqui, Judá e Israel. Judá é levado cativo para a Síria, Israel é levado cativo para a Síria e Judá vai cativo para a Babilônia, por cativeiro, sob a direção aqui de Zorobabel, Esdras e Neemias, em conjunto com os profetas, que desceram todos ao cativeiro. Terceira divisão, poesia. Os livros poéticos são 5 livros. É de Jó a Cantares de Salomão. Começa em Jó, vai até Cantares de Salomão. O nome poético deve ser ao gênero de seu conteúdo. Não significa que seja fantasiosos e fictícios. São também chamados de devocionais ou literatura de sabedoria. Amém? Quarta divisão, livros proféticos. Profecia. Os livros proféticos são 17 livros, que começa com o profeta Isaías e vai até Malaquias. Pode ser divididos em profetas maiores, que são 5 livros de Isaías a Daniel. Então os profetas maiores está aí dividido em 5 livros, que é de Isaías a Daniel, sendo 4 autores, visto que o livro de Lamentações se atribui a Jeremias. Por quê? 4 autores, porque Jeremias escreveu 2 livros. Escreveu Jeremias e escreveu também Lamentações, que se atribui a Jeremias. E profetas menores são 12 livros, de Osés a Malaquias. O nome profeta maiores ou menores não tem nada a ver com o mérito ou notoriedade do profeta. Tem nada a ver com os méritos ou a notoriedade dos profetas, mas principalmente com a extensão do livro ou do ministério profético, são profetas que profetizaram menos. Os livros são menores, a extensão dos livros são menores, por isso se chama profetas menores e profetas maiores, porque os livros são maiores, tiveram mais extensões, e assim sucessivamente. Alguma dúvida? Tudo bem? Até aí, posso continuar? Amém?
Quando chegar em casa, vocês vão entender tudinho, tá? Vamos lá. Eu quero pegar só uma parte aqui, ó. Nesse outro parágrafo de baixo aqui. Aqui tem um quadro, né? Eu quero só o primeiro aqui, ó. O primeiro livro da Bíblia escrito. O primeiro livro foi o livro de Jó. Então o primeiro livro escrito da Bíblia não foi Gênesis. O primeiro livro foi Jó. E o livro de Jó foi escrito em um passado sem data. Ninguém sabe que data foi escrito o livro de Jó. Só sei que é num passado sem data. Como outros livros também, né? Muito bem, nós vamos para falar um pouquinho sobre agora o Novo Testamento. O Novo Testamento, NT. Vamos pegar aqui o segundo parágrafo, no rodapé da apostila. Lembrando que nós estamos na página 7. O Novo Testamento tem 27 livros. Foi escrito em grego popular, conhecido como koiné. Os livros são classificados em 4 grupos, conforme o assunto, ou seja, bibliografia, história, epístolas e profecia. Então, repetindo, os livros do Novo Testamento são classificados em 4 grupos, conforme o assunto, ou seja, biografia, história, epístolas e profecias. Profecia. Primeira divisão, primeira classificação, biografia. Biografia. Celular só toca na hora que não pode, né? Vamos lá. Biografia são os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Aqui está a biografia. Descrevem a vida terrena de Jesus e seus mistérios. Os 3 primeiros evangelhos são chamados de sinóticos. Presta atenção nisso aí. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos. Por quê? Devido ao paralelismo existente entre eles, a igualdade, né? As coisas que contém um, contém o outro também. É muito parecido esses livros. Os evangelhos são os livros mais importantes da Bíblia. Os demais livros são da preparação para a vinda de Cristo, ou uma explicação sobre a doutrina de Cristo. A segunda classificação é história. A segunda classificação do Novo Testamento é os livro histórico, que contém a história. É um livro só, que é o livro de Atos dos Apóstolos, onde registra que a história da igreja primitiva. Terceira classificação, as epístolas, que são chamadas também de cartas pastorais.
Então, isso é importante os irmãos saber, né, que as epístolas são chamadas de cartas pastorais. Tem muita gente que não sabe disso. Se perguntar, quais são as cartas pastorais? A pessoa vai ficar perdida, não sabe o que é. Então são as epístolas, que são 21 cartas. 21 cartas, e essas cartas vão de Romanos até Judas. Elas contêm a doutrina da igreja. Podem ser divididas da seguinte forma: primeiro, número 1, 9 são dirigidas às igrejas de Romanos a 2 Tessalonicenses. Número 1. Número 2, 4 são dirigidas a indivíduos. São cartas dirigidas a uma pessoa individual. Indivíduos, como 2 enviadas a Timóteo, e uma a Tito, e outra enviada a Filemon. Número 3, uma é dirigida aos hebreus cristãos. Aos hebreus cristãos. Número 4, 7 são dirigidas a todos indistintamente, como está em Tiago 1 e também em 2 Pedro, Tiago capítulo 1. Tiago, 1 e 2 Pedro. Isso. Muito obrigado aí. Tiago, 1 e 2 Pedro, e 2 e 3 João. 1, 2 e 3 João e Judas. Vamos repetir esse quarto aqui, para ficar bem compreendido. 7 são dirigidas a todos indistintamente. A Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas. Estas são também chamadas de cartas universais, tá? Ou podemos chamar de cartas, epístolas gerais. Pode chamar de epístolas universais ou epístolas gerais, mesmo 2 delas serem dirigidas a pessoas, como a epístola de 2 e 3 João, mas também é conhecida como epístolas gerais. Letra D. A outra classificação aqui do Novo Testamento é a profecia. Trata-se do livro de Apocalipse ou a Revelação. Esse livro aborda os eventos finais referentes ao universo, à Terra, à Igreja e ao destino da humanidade. Amém? Muito bem. Eu quero pegar, igual eu fiz lá atrás, no quadro aqui, somente a primeira coluna. Somente o primeiro aí. Não entender cronológico a ordem dos livros do Novo Testamento. Então aqui está a ordem deles, que nós já estudamos, né? Só quero narrar aqui que o primeiro livro escrito do Novo Testamento foi 1
Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos passar a página. Vamos dar um pulo grande agora. Vamos para a página número 13. O período interbíblico. O período interbíblico é os 400 anos, tá, irmão, de silêncio. Este período vai de Malaquias ao advento de Cristo. Durou cerca de 400 anos. Durante este período, Israel ficou dominado pela Pérsia. Os persas foram brandos e tolerantes, pelo que Israel gozou de certa liberdade. Durante este período, nenhum profeta se levantou, apesar do silêncio bíblico sobre este período. A história registra diversos acontecimentos que foram decisivos para a configuração do mundo bíblico por ocasião do nascimento de Cristo. Após o domínio persa, Alexandre, monarca grego, levou a língua daquele país ao mundo da época, preparando o caminho para o surgimento da Bíblia em grego, a Septuaginta. O fato de o mundo todo falar grego na época favoreceu a expansão do Evangelho. Amém? Amém. Quer que pare? Vamos dar mais um avanço? Vamos passar as páginas. Página 15. Estamos no capítulo 3. Vamos falar sobre o cânon da Bíblia. Cânon. Cânon ou escrituras canônicas. Definição. Vamos definir direitinho aqui o que é cânon ou o que é escrituras canônicas. Quer dizer, a coleção completa dos livros divinamente inspirados, constituindo a Bíblia. Cânon é a palavra grega que significa vara reta de medir, assim como uma régua de pedreiro. A palavra aparece no original em Ezequiel 40, versículo 5, no sentido religioso. Cânon significa norma, também significa regra. Segundo parágrafo, a Bíblia é a nossa norma ou regra de fé e prática. O termo cânon foi empregado pela primeira vez por Orígenes em 1805 a 185, de 75 a 254 depois de Cristo. Vamos repetir? No ano, melhor assim, né? No ano 185 a 254 depois de Cristo. Antes de Orígenes, as verdades reconhecidas pela igreja eram chamadas canon. Era chamado canon. Disse dos livros bíblicos canônicos.
canônicos. Aí eu vou dar uma explicação aqui, que não está aqui. Se vocês quiserem anotar aí o que é canônicos, tá? Canônicos são livros inspirados por Deus. Então, o que é livros canônicos? São livros inspirados por Deus. Então, vou repetir aqui, tá? Para nós continuar. Diz-se dos livros bíblicos canônicos para diferenciá-los dos apócrifos. Agora, o que é livros apócrifos? Aprendemos aí o que é livros canônicos. Agora vamos aprender o que é apócrifo. Você pode fazer uma setinha aí e escrever na margem aí, ó. São os livros não inspirados. São livros históricos. Quer dizer, nos 400 anos de silêncio, que Deus não falou nem por profeta, nem por sonho e nem por visão, Deus silenciou a respeito de Israel e não falou nada. Então, é claro, né, gente, o povo não parou de viver, né? O povo continuou vivendo. Então eles foram vivendo e foram escrevendo a história. Mas como então estavam escrevendo a história e formando livros históricos, então não tem como falar que esses livros históricos têm inspiração do Espírito Santo, porque Deus silenciou 400 anos, não falava mais nem por sonho, nem por profecia, nem por visões, e nem por nada, nem por anjos. Então é por isso que esses livros são chamados de apócrifos, que significa que não tem a inspiração de Deus, são história. E tem alguns livros desse aqui, ó, que ele termina dizendo assim, pedindo desculpa se tiver algum erro naquele livro. Se fosse a palavra de Deus, tinha que pedir desculpa? De modo algum, não é verdade? Vamos para descer mais um pouquinho. Alianças e dispensações. Deus sempre revelou ao homem seus divinos e eternos propósitos, estabelecendo alianças ou concertos. Essas alianças também pode ser chamada de concertos, todos revelados nas Escrituras Sagradas. Ao mesmo tempo, em sua soberania, Deus mantém o governo de tudo. Então nós vamos falar um pouco aqui sobre alianças, né? E dispensações. A primeira aliança, vamos definir mais direitinho o que é aliança? Aí você vai ter que escrever um pouquinho aí, tá? Estou fazendo um pouquinho a coisa um pouquinho mais mastigadinho aqui, para facilitar a compreensão. Então uma coisa que não está aqui eu escrevi, e aí por isso que eu peço vocês que escrevam aí. Estou falando assim porque também os que estão no vídeo, né, não vai ver na apostila o que eu vou falar para que escreva. Muito bem. Definição de aliança aqui, ó. É um relacionamento entre Deus e o homem. Um relacionamento entre Deus e o homem. É a mesma coisa que um pacto, entre parênteses, um pacto. Muito bem. Uma aliança é um contrato entre duas partes, é um acordo onde as duas partes pactuadas concordam com as condições e os termos da aliança.
Nesta aliança constam os benefícios e as responsabilidades para as ambas partes, ou seja, um concerto. Segundo parágrafo. Geralmente são destacados na Bíblia 8 alianças firmadas entre Deus e o homem, sendo 7 no período do Antigo Testamento e uma no período do Novo Testamento. 8 alianças, 7 alianças foram firmadas no Antigo Testamento e uma aliança no Novo Testamento, que é a nova aliança feita por Jesus na cruz do Calvário, através do sangue dele. Então vamos falar sobre essas 8 alianças, página número 16. Para quem está acompanhando, acho que eu não falei, página 15, né? Vamos para a página 16. Então as 8 alianças são: primeira, a aliança edêmica. Aliança edêmica, que está em Gênesis 2:16. A segunda aliança, a aliança adâmica, que está em Gênesis 3:15. A terceira aliança, a aliança noética, que está em Gênesis 8:20 a 22, e também no capítulo 9, versículo 16. A quarta aliança se chama aliança abraâmica, que está em Gênesis 12, versículo 1 a 2. A quinta aliança é a aliança mosaica, que está em Êxodo 19, versículo 3 ao 5. A sexta aliança é a aliança palestina, que está em Deuteronômio, capítulo 30. A sétima é a aliança davídica, que está em Samuel, em segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos 5 ao 17. E a oitava aliança é a nova aliança. Ela está contida em Jeremias 31, Jeremias 31, do versículo 31 ao 34, e também em Mateus 26, versículo 28. Também ela está em 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Então aí está as 8 alianças. Pausazinha rapidinho de alguns segundos, para conseguirmos digerir a palavra. Muito bem, vamos continuar. Vamos falar agora sobre dispensações. Dispensação vem do grego aiko, que significa casa, e nomos, que significa lei, que é a mesma coisa que governo. Uma dispensação é o governo de uma casa, é o governo de uma casa. Uma dispensação é uma administração, um programa de governo. Deus preparou pelo menos sete programas de governo ao longo da história existente da humanidade.
qual com peculiaridades específicas, onde cabe ao homem uma responsabilidade e as suas consequências. Responsabilidade, consequentemente, um julgamento de todos os seus atos. Então, a dispensação, vamos pegar aqui, uma dispensação é uma administração, um programa de governo. Deus preparou pelo menos 7 programas de governo. Deus sempre quis reabilitar o homem. A dispensação, cada dispensação servia para reabilitar o homem, porque o homem sempre, no final da dispensação, sempre acabou no fracasso, fracassando, e Deus sempre quis reabilitar o homem. Deus sempre quis. Então, o que ele fazia? Ele fazia ali um julgamento no final daquela dispensação, mas após aquele julgamento, ele firmava uma outra aliança com o homem, e ali entrava outra dispensação, dando oportunidade para o homem se reabilitar, para o homem se chegar a Deus, porque o nosso Deus é Deus de oportunidade. O nosso Deus não é um Deus que errou, está punido. Não, Ele nos dá oportunidade. Então, dispensação é para dar oportunidade do homem acertar aquilo que ele errou. Amém? Estou sendo rápido aqui, não pode comentar muito, que eu pretendo chegar no final da apostila ainda. Muito bem. Então, as dispensações, as 7 dispensações são: primeira, dispensação da inocência; segundo, a dispensação da consciência; terceiro, a dispensação do governo humano; a quarta, a dispensação patriarcal, pode ser chamada também dispensação da promessa feita a Abraão; a quinta dispensação, dispensação da lei, que foi dada a Moisés; a sexta dispensação é essa que nós estamos nela agora, dispensação da graça; e a sétima é a dispensação do milênio. Amém? Vamos dar uma paradinha aqui para um breve recreio, e depois nós voltaremos para continuar com a nossa aula no segundo período. Até daqui a pouco.